Olá, meus amores do Química Show! Nós vamos começar mais uma correção dos exercícios do PET, Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, tá? Nós vamos pegar a turma aí do regular diurno, volume 1, primeira semana. Meu nome é Marcele Ferreira, eu sou mestre em Ciências e licenciada plena em Química e já peço aí para vocês deixarem seus likes aí, se inscreverem nas nossas redes sociais do Química Show. Nós vamos disponibilizar tanto no Instagram quanto no YouTube a correção dos exercícios, beleza? Vamos lá. Semana 1, lá na página do PET, página 29, tá bom? PET 1, página 29. A unidade temática aí que a gente vai pegar vai ser medida das quantidades de matéria. Bom, gente, lá na página 29 já traz uma reflexão, a fonte aí é a revista Isto É, falando sobre se o álcool em gel caseiro é eficiente contra o coronavírus. Nós vimos muitas receitas circulando na internet, nós vimos muita gente aí passando para fazer com gel de cabelo, com gelatina, incolor, e eu já de antemão falo para vocês que não é eficaz, tá? Tem um vídeo lá no Química Show, depois eu vou deixar o link aqui para vocês poderem olhar como comprar o álcool gel correto, na concentração correta. E tem um vídeo do Manual do Mundo também, que fala sobre essa questão do álcool gel caseiro, álcool em gel caseiro, se ele é eficiente, se não é eficiente. Só você digitar no Google aí, Manual do Mundo, álcool em gel, vai aparecer para você, explicando por que não se deve fazer. Primeiro, a gelatina, ela pode acumular micro-organismos, né? Então, ao invés de ajudar no combate ao coronavírus, ele pode piorar a situação, tá? Além de ficar melecando e tudo mais, tá? Então, tivemos várias receitas e aí embaixo ele fala assim, ó. Para que o produto tenha ação de combate ao vírus, é necessário que a sua concentração esteja entre 60% e 80%. Isso eu explico no vídeo também, tá? Não pode ser usado menos que 60%, tá? Porque senão ele não mata o micro-organismo, ele não mata o coronavírus. E não pode ser usado acima de 80%. Às vezes você fala, vou lá no álcool de posto, né? Vou pegar uma garrafinha lá e aí vou tomar um banho de álcool de posto, vou estar mega protegido contra o coronavírus. E aí ela fala embaixo que a pessoa vai achar que está protegida, mas vai estar só passando o gel de cabelo na mão com cheirinho de álcool e que não vai ter efeito nenhum. Então nós vamos falar sobre isso agora na reflexão, tá? Explique por que o álcool em gel de concentração inferior a 60% é ineficiente ao combate do coronavírus. Essa atividade está na página 30 e aí eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês. A concentração ideal, gente, que foi testada em laboratório é 70%. No Brasil, a nossa concentração ela vem escrita em INPM, tá? Que é uma unidade de medida que ela é em relação à massa e não em relação ao volume, porque a densidade do álcool é diferente, tá? De 1, então o peso em massa não é o mesmo, a concentração em massa, perdão, não é a mesma em volume. Então nós vamos olhar sempre o INPM. Então na concentração de 70% ou 70 INPM, esse álcool ele consegue, tá? Desnaturar as proteínas e as estruturas lipídicas. O que são estruturas lipídicas? Estruturas que têm a característica apolar, como se fossem gorduras, tá? Da membrana celular do coronavírus e consequente destruição desse micro-organismo. Isso funciona para asepsia de hospitais, gente, de qualquer parte que você for utilizar para esterilização de micro-organismos, inclusive o coronavírus, tá? E aí eu volto naquela questão ali falando, né? Por que inferior a 60% é ineficiente ao combate do coronavírus? Porque ele não consegue desnaturar a proteína, gente. Ele não tem a eficiência, tá? A eficácia de conseguir matar a estrutura do coronavírus. Acima de 80%, já comentei com vocês aqui também, os álcoois, eles têm essa concentração elevada, porém eles têm uma quantidade de água menor. Como a gente está falando em questão de massa,
Eu vou falar, o álcool é 90%, então quer dizer que ele tem 90% de álcool e 10% de água. A quantidade de água ela é importantíssima para que o álcool não evapore antes de matar o coronavírus, tá? Então, se você tiver uma concentração acima de 80%, ele vai evaporar antes de fazer a asepsia, tá? Antes de matar o coronavírus. Além do que, é super perigoso, gente, por causa de inflamabilidade. Pega fogo, tá? Então, você vai usar um álcool aí de 90% e às vezes você vai fazer comida, vai queimar a mão, tá? Tem substâncias tóxicas no álcool de posto, metanol, inclusive cancerígenas e outras substâncias. Então, a gente também não indica que esse álcool seja utilizado. Loira, qual que é a diferença entre o álcool que eu compro para asepsia de objetos, né, que tem uns mais baratinhos ali que eu posso passar nas superfícies e outros que são próprios para as mãos? A diferença, gente, é que para as mãos eles têm um hidratante, porque quem usou aí bastante o álcool gel nessa epidemia aí, nessa pandemia do coronavírus, deve ter reparado que resseca muito as mãos, tá? Então ele tem um hidratante. Mas se eu quiser usar o outro, que para limpeza de superfície na mão, pode? Pode, gente, tá? Não tem problema. Ele vai dar uma ressecadinha maior, mas vai ser suficiente aí para poder te deixar protegido. Lembrando que nada substitui água com sabão, tá, gente? Então, lavar as mãos é o ideal. O álcool gel é para um lugar que você não tem como lavar. Você foi no supermercado, né? Então, saiu do supermercado, passa o álcool gel. Ah, eu peguei alguma coisa ali na rua e tal, não tem água e sabão, vou usar o álcool gel. O mais eficiente é o sabão com água, tá? Por 30 segundos você esfrega qualquer sabão. Funciona da mesma forma, tá bom? Então, se não tem álcool gel, lave as mãos, tá? Ou até melhor, lave as mãos com água e sabão e deixe o álcool gel para situações onde você não tem a possibilidade de lavar as mãos, ok? Esse vídeo aí, gente, eu deixei lá no YouTube do Química Show, tá? A capinha dele vai estar escrito aí, como saber qual álcool é 70%. Eu tive muitas pessoas me perguntando como escolher o álcool, se o álcool 62 era potente, como olhar na etiqueta do álcool. Então eu fiz algumas demonstrações com alguns álcoois, então tá lá no Química Show, se você tiver curiosidade, eu acho que é muito bacana para você saber comprar o álcool gel correto para você se proteger. Então vamos lá. Atividade 1, nós vamos ter aí a página 30 do PET. E ele vai perguntar o seguinte: quantas vezes a massa da molécula de glicose, C6H12O6, é maior que a molécula da água, H2O? Dados, massas atômicas do hidrogênio 1, oxigênio 16 e carbono 12. Lembrando, gente, que no Enem, quem for fazer Enem, né, mais pra frente, essas massas atômicas vão ser dadas dessa forma aqui, porque você não tem tabela periódica no Enem. Ele não permite o uso e ele não te fornece tabela. Então, vai vir escrito a massa atômica ou o número atômico sempre na frente dessa forma aqui. Quem for fazer vestibular, se ele não der as massas atômicas assim, você vai lá na tabelinha periódica no final da prova e olha essas massas atômicas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, calcular, gente, a massa da molécula de glicose, que é C6H12O6, tá? A matériazinha lá de trás, basicona, nós vamos pegar a quantidade de átomos que eu tenho, por exemplo, de carbono. Eu tenho 6 átomos de carbono. Ele me falou que a massa do carbono é 12. Então, eu vou fazer 6 vezes 12, porque eu tenho 6 átomos de carbono. Eu vou somar agora com a massa do outro componente ali da minha molécula, que é o hidrogênio. Eu tenho 12 hidrogênios, então eu vou fazer 12 vezes a massa que ele me deu aqui no problema, que é 1. Mais oxigênios eu tenho 6, então vai ser 6 vezes a massa dele, que ele me deu aqui no probleminha, 16. Somando aqui tudo, nós vamos ter 180. Aqui eu coloquei U, gente, unidade de massa atômica, porque nós estamos falando de massa de molécula, tá? Massa molecular. Se fosse massa molar, em mol, a gente colocaria em grama por mol, tá? Então aqui a gente coloca em unidade de massa atômica porque é massa de molécula.
Massa da molécula de água, vamos fazer a mesma coisa, gente. Vamos pegar aqui, ó, tenho 2 hidrogênios na molécula de água, então vou fazer 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Olha aqui, a massa que ele me deu lá no probleminha. E vou somar com 1 oxigênio vezes a massa dele, que é 16. Então, eu tenho 18 unidades de massa atômica aqui da molécula de água. A pergunta é quantas vezes essa molécula é maior, né? A molécula da glicose é maior do que a molécula de água. Então, nós vamos pegar o valor da massa da molécula de glicose, que é 180, e vamos dividir pela da molécula de água. 180 dividido por 18 quer dizer que é 10 vezes, tá? Então, nós temos resposta aqui, letra E. Atividade número 2, lá na página 30 do PET. Assim que vocês forem precisando aí, pessoal, vocês vão pausando o vídeo, tá? Para não ficar muito grande aqui a gravação. Vocês vão pausando o vídeo e corrigindo a atividade de vocês no caderno aí, ok? Nós vamos olhar esses cadernos depois, então eu preciso dessas questões corrigidas e comentadas aí com vocês. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. Então, ele me deu aí 1, 2, 3, 4 substâncias e me deu as massas atômicas dos componentes delas, tá? Lembrando que se você não tiver essas massas atômicas aqui na questão, você pode ir lá na tabela periódica da prova e pegar essas informações, tá bom? Vamos lá. H2SO4, ácido sulfúrico, mega desidratante, gente. Nossa, super corrosivo. Já tivemos alguns graves acidentes com ácido sulfúrico. É aquele ácido que a gente tem na bateria do carro e ele causa queimaduras gravíssimas, tá? Ácido sulfúrico é um ácido forte. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício 1. Eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, então vão ser 2 vezes a massa de hidrogênio que ele me deu, que é 1. 2 vezes 1, 2. Tá aqui embaixo. Enxofre. Então, eu vou somar com a massa do enxofre agora. Ó, eu tenho 1S, 1 enxofre. A massa que ele me deu do enxofre lá no problema, 32. Mais 4 oxigênios. Então, nós vamos fazer 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, nós temos aqui 2 do hidrogênio, 32, que seria o cálculo do enxofre, e 64, que seria o cálculo do oxigênio. Somando isso aqui tudo, 2 com 32 mais 64 dá 98 unidades de massa atômica, tá? 98 U. E nós vamos fazer assim sucessivamente para todos eles. H4P2O7. Nós vamos pegar aqui, ó, 4 hidrogênios vezes 1, que é a massa do hidrogênio, porque eu tenho 4 aqui na minha fórmula. Vai dar 4. Mais 2 fósforos, gente, 2P. Então, eu vou colocar 2 vezes a massa do fósforo que ele me deu lá na tabelinha, que é 31, mais 7 oxigênios, vezes a massa do oxigênio que ele me deu lá no meu exercício, que é 16. Então, aqui dá 4, 62 e 118. Eu somo, né, esses 3 valores e eu vou ter, então, 178 U. A L2SO4, uma dica que eu vou dar para vocês aqui, pessoal, é que quando a gente tem fora do parêntese um elemento, ele multiplica a galera toda que está dentro do parêntese, tá? Então, esse 3 que eu tenho aqui de fora, esse 3zinho aqui, ó, ele multiplica tanto o oxigênio quanto o enxofre, que é o S. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é tirar do parêntese para fazer o cálculo. Isso não existe, tá? Essa fórmula que eu coloquei aqui na frente, na prática não existe. É só para facilitar o seu cálculo aqui, para você não deixar nenhum elemento para trás. Então, eu faço a L2, tranquilo, normal. E agora eu vou pegar esse 3 que está de fora do parêntese e vou multiplicar a galera toda que está dentro do parêntese, gente, ó. 3, então vai ficar S3, ó. S3, e eu tenho 4 oxigênios dentro do parêntese. Eu vou multiplicar pelos 3 de fora, então vai ficar 4 vezes 3, aqui ó, 4 vezes 3, O12. Então, na verdade, nós vamos ter 2 alumínios, 3 enxofres e 12 oxigênios. Então, vamos lá.
2 vezes 27, que é a massa do alumínio que ele me deu lá no problema, mais a massa do enxofre. Eu tenho 3 átomozinhos aqui de enxofre, então vai ser 3 vezes 32, mais 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Primeiro que deu 54 do alumínio, do enxofre 96, do oxigênio 192. Soma a galera toda, 342 unidades de massa atômica. O nosso último aqui, gente, nós vamos tirar tudo do parênteses também para facilitar a nossa conta, tá? Ai, professor, eu quero fazer calcular primeiro dentro do parênteses para calcular depois. Não tem problema, gente, dá certo do mesmo jeito, tá? Esse é o jeito que eu acho que fica mais fácil de fazer para não haver erros na hora da prova. Porém, você escolhe o método que você achar que fica mais tranquilo para você trabalhar, tá? Então, aqui é um complexo. Nós vamos ter aqui, ó, Ca3, dentro dessa chavinha aqui, nós vamos ter o ferro com o CN6 e fora aqui um 2. Então, vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu vou multiplicar o 6 pelo que está dentro do parêntese, aqui o 6 do CN, eu vou multiplicar. Lembra que tudo que está fora do parêntese multiplica tudo que está dentro. Então, eu coloquei aqui, ó, repeti todo mundo, Ca3, Fe, aí eu peguei aquele 6 e coloquei C6N6, tá? Só que ainda não acabou, gente, porque eu tenho um 2 aqui de fora da minha chavinha, tá? Então, nós vamos agora multiplicar por 2 a galera toda que tá aqui dentro. Então, vamos lá. Ca3, então vamos fazer 2 vezes um ferro, fica Fe2. 2 vezes o carbono, que já tinha 6, 2 vezes 6, 12, C12. 2 vezes 6 do nitrogênio, N12, tá? E agora sim a gente coloca naquela regrinha das massas. Então, ó, cálcio, que é o Ca, eu tenho 3, então eu vou colocar 3 vezes a massa dele, que é 40, que ele já me deu, mais a do ferro, 2 vezes a massa do ferro, que é 56, mais 12 vezes a massa do carbono, que é 12, coincidentemente, e 12 vezes a massa do nitrogênio, que é 14. Então, nós tivemos aqui 120 mais do cálcio, mais 112 do ferro, mais 144 do carbono, mais 168 do nitrogênio. Somando a galera toda, 544 aqui. Então, nós vamos olhar lá, a resposta correta é a letra B. O ácido sulfúrico 98, depois o fosfórico, ácido fosfórico 178, depois o sulfato de alumínio 2, 342, depois o nosso complexo aqui de cálcio, 544, ok? Na hora de corrigir, vai dando pausas aí para vocês copiarem bonitinho no caderno, tá? Qualquer dúvida, deixa aí embaixo para mim, tá, gente? Me chama no Química Show aí, me chama no YouTube, que eu tiro as dúvidas de vocês. Página 30 ainda, atividade número 3. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U, seria essa unidade de massa atômica, é, e ele me deu a massa atômica do carbono igual a 12. Então, vamos lá. 3 átomos de carbono, tá? Ele falou que a massa de 3 átomos de carbono é igual à massa de 2 átomos de um elemento X que eu não sei qual é. Então, primeiro nós vamos calcular a massa desses 3 átomos de carbono. Cada átomo de carbono tem 12 unidades. Então, nós vamos fazer 3 vezes 12, porque ele me falou que são 3 átomos de carbono lá no exercício, tá bom? 36 unidades. Ele me falou também, gente, que essas 36 unidades, ela é igual a 2x. Esse elemento X quem é? Eu não sei. Mas ele me falou que essa massa desses 3 átomos de carbono, ela é igual a 2 vezes a massa desses 2 átomos desse elemento X. Então, nós vamos fazer que 2x é igual a 36. Agora, gente, nós vamos fazer uma contazinha de matemática tranquila aqui, ó. Cálculo do x. Passo 2 para lá dividindo. Então, vai ficar 36 dividido por 2. X é igual a 18. Alternativa, letra E. Mais tranquila esse daqui, né?
Atividade número 4, nós vamos ter lá na página 31 do PET, do segundo ano. Um químico possui uma amostra de cobre, dado 64,29 Cu. A massa em gramas dessa amostra, sabendo-se que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, é. Primeira coisa, pessoal, a legenda, tá? Aqui eu coloquei um do lado, outro do outro, para facilitar a visualização de vocês aqui, do dado que ele me deu do cobre, tá? Mas o padrão é que em cima a gente tenha sempre a massa atômica e embaixo a gente tenha sempre o número atômico do elemento. A não ser que a tabela periódica que ele te forneça, ele fale na legenda que ele mudou isso de lugar. Aí não tem problema, a tabela é dele, ele põe onde ele quiser o dado que ele te forneceu, tá? Mas o padrão é que a massa atômica venha sempre em cima, não importa se está no lado esquerdo ou direito, e o número atômico venha sempre embaixo. Traduzindo isso aí, nós temos, gente, que 64 gramas de cobre equivalem a 1 mol de cobre, tá? Toda vez que a gente tem massa atômica calculada, essa massa é calculada em grama por mol, gente. Então, essa massa que vem aqui em cima, ela é calculada para 1 mol de cobre. Lembrando, gente, que mol é a unidade de medida dos átomos, das moléculas, das partículas, tá? 1 mol de átomos, de acordo com a constante de Avogadro, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ela é 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, partículas. Mas essa massa sempre é calculada para 1 mol. É como se eu tivesse 1 metro, né? Eu vou comprar 1 metro de um pano para fazer um vestido, por exemplo. O vestido não dá com 1 metro, né? Uma saia, 1 metro. E eu posso comprar em centímetros, mas eu posso comprar em metros. Então, 1 metro seria a unidade de medida dos centímetros. Então, eu compro 2 metros, 3 metros, 5 metros, e não, eu quero 2 centímetros de pano, eu quero 1 centímetro de pano. Como as unidades aqui dos átomos são muito pequenas, a gente trabalha com esse mol como sendo essa unidade de medida, tá? Então, essa massa sempre para 1 mol desse átomo. Então, já deixando aí para você, anota no seu caderno. Não é advogado, tá, gente? É constante de Avogadro. Tem uma paródia lá no Química Show que eu ainda falo dessa música mais pra frente, na hora que a gente entrar na questão da estequiometria, eu vou mostrar pra vocês. Fala assim, ó, Avogadro, para átomos, íons e moléculas, para qualquer tipo de partícula, 6,02 vezes 10 a 23, 6,02 vezes 10 a 23, Avogadro. É uma constante. Esse Avogadro, ele pegou uma unidade de medida que fosse plausível para a gente trabalhar com os átomos, tá? Com as moléculas. É como o cara que criou o metro, tá? Ele falou, 1 metro vai ser 100 centímetros. Então, ele criou que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de qualquer elemento que eu tiver, tá? É uma unidade de medida. Então, nós vamos fazer um cálculo aqui, gente. Se 64 gramas de cobre são 1 mol de cobre, e eu acabei de falar para vocês que pela constante de Avogadro, 1 mol de cobre equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobre, nós temos que 64 gramas de cobre também vão equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá? De cobre. Lore, se fosse de ferro, gente, o mesmo valor, 6,02 vezes 10 a 23. Se fosse alumínio, 6,02 vezes 10 a 23. Para qualquer elemento é o mesmo valor, tá bom? Nós vamos fazer uma regrinha de 3 agora. Então, gente, se 64 gramas de cobre equivalem à constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, lá no probleminha ele quer saber quanto que eu vou ter em massa de 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, X gramas de cobre. Quanto que eu vou ter em gramas de cobre para que eu tenha 3,01 vezes 10 a 23 átomos? Então, ó, relendo aqui a nossa regrinha de 3. 64 gramas de cobre equivalem à constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Para 3,01, então, vezes 10 a 23, nós vamos ter X.
Então, agora nós vamos fazer uma regrinha de 3, tá, pessoal? Multiplicando o cruzado aqui, ó, nós vamos ter 64, volta aqui, 64 vezes 3,01 vezes 10 a 23, tá aqui embaixo, que é igual a x, multiplicando o cruzado aqui, 6,02 vezes 10 a 23. Uma dica que eu dou para vocês também, gente, na prova, por exemplo, do Enem, do vestibular, o que vocês forem fazer, esse 0,2 aqui e esse 0,1, eles não vão fazer diferença na sua resposta. Então, você pode arredondar para 6 vezes 10 a 23 ou 3 vezes 10 a 23, que como você não tem calculadora, né, não tem, e o tempo é curto para fazer a questão, a dica que eu dou é que vocês minimizem esses 0,2, 0,1 aí e não utilizem, tá? Na hora da prova para facilitar o cálculo para vocês, tá? Outra coisa que eu dou dica, tá vendo vezes 10 a 23 aqui, gente? Eu posso cortar, então não multiplica primeiro não, tá? Espero para ver o que eu posso cortar, tá? Então olha aqui, nós tivemos o 64 vezes 3,01, deu 192,64 vezes 10 a 23. Que é igual a x vezes 6,02 vezes 10 a 23. Nós vamos colocar aqui um em cima do outro, né? Isolo o x aqui, passo 6,02 para baixo, dividindo. E tá observando aqui, gente, que o 10 a 23 eu posso cortar. Então, ó, corta, corta, ok? Agora vai ficar, então, 192 aqui, 64, dividido por 6,02. Nós vamos ter, então, x sendo 32 gramas, tá? Vamos falar em gramas agora, porque ele me perguntou a massa aqui dessa amostra em gramas, tá bom? Então, atividade 5, então, da FUVEST. Essa questão é adaptada. Então, vamos lá. O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Dados, massas molares do ferro 56 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol. Bom, gente, primeira coisa, a gente vai ter que lembrar aqui das unidades de medida, lá da matemática. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas equivalem a 1 milhão de gramas. Então, para passar aqui para a potência de 10 para a gente trabalhar de uma maneira mais tranquila, eu vou andar com a vírgula aqui com a casa para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 1 vezes 10 a 6, tá? Então, 10 a 6 gramas. Uma tonelada equivale a 10 a 6 gramas. Ele me falou aqui, gente, sobre a quantidade de óxido de ferro 3 que eu tenho no minério. Então, a cada 100% desse minério, 80% é óxido de ferro 3. E o restante, 20%, gente, pode ser impureza, pode ser outro tipo de substância, tá? Não me interessa, o que eu quero é só o óxido de ferro 3. Então, 80% é o que vai me interessar aqui. Uma tonelada de minério, eu tenho 800 quilos, né, gente, de óxido de ferro 3. 80% de uma tonelada, que são 1.000 quilogramas, são 800. Então, você faz uma regrinha mental aí, ó. Uma tonelada de minério, então, se eu tenho 80% de óxido de ferro 3, eu vou ter 800 quilos, já que uma tonelada são 1.000 quilos. E aí, ele quer saber para 20 toneladas. Para 20 toneladas desse minério, quanto que eu vou ter de óxido de ferro 3? X quilogramas. Vou multiplicar cruzado aqui. 1 vezes x é igual a 20 vezes 800. X é igual a 16.000 quilogramas. Como uma tonelada são 1.000, gente, quilogramas, eu posso passar para tonelada direto aqui, porque a pergunta está em tonelada, olha lá. Quantas toneladas de ferro? Então, eu vou deixar em toneladas, tá? Vou pegar esses 16.000 quilos aqui e dividir por 1.000. Então, nós vamos ter 16 toneladas de óxido de ferro 3. Mas a pergunta não é quanto de óxido de ferro 3 eu tenho, é quantas toneladas de ferro somente, que é o Fe. Então, nós vamos lembrar lá da matériazinha do primeiro ano. O que é óxido de ferro 3? Esse 3 significa o NOx do ferro, que é 3+,
Então, eu já abri ali embaixo aí para vocês. E o NOx padrão do oxigênio é 2-. Então, eu faço a regra do X de Xuxa. Era X de Xuxa, né, gente? Aí, a gente agora adaptou para X de Chanaína, né? Ô, Chanaína! O que está em cima vem para baixo. Então, a carga de um vai virar o índice do outro. Então, aqui eu tenho Fe3+, ele vai lá para o oxigênio, ó. Como o índice do oxigênio, fica O3. E o 2- do oxigênio vai lá para o ferro. Então, vai ficar ferro 2. Loira, mas por que sumiu o +3 e o -2? O sinal positivo e negativo sumiu? Esse sinal positivo e negativo, gente, significa que o 3+, esse ferro estava carente de 3 elétrons. Vocês aprenderam isso lá no primeiro ano. Ele é um cátion, que é carente, então, de 3 elétrons. E o oxigênio é um ânion, esse 2- aí significa que ele tem 2 elétrons a mais. E quando ele faz esse X de Chanaína que a gente brincou aí, que ele faz essa troca de elétrons para fazer a ligação, um supre a carência do outro, então os sinais vão sumir, tá? Ele não vai ficar mais carente de elétrons, o ferro, e nem o oxigênio vai ficar com excesso. Então, nós temos que a fórmula do óxido de ferro é Fe2O3. O 3 do ferro vem para baixo, o 2 do oxigênio vem para o ferro, tá? Para baixo também, então nós temos Fe2O3. Vamos calcular a massa molar do Fe2O3 igual a gente fez em todos os outros exercícios. Eu tenho 2 átomos de ferro, então vai ser 2 vezes 56, que foi a massa que ele me deu no probleminha, mais 3 oxigênios vezes a massa do oxigênio que ele me deu, que é 16. Então, nós vamos ter 112 do ferro mais 48 do oxigênio, 160 gramas por mol. Desses 160 gramas, a gente já tinha calculado separado aqui que de ferro nós temos 112 gramas, gente. Então, 112 gramas são de ferro. Então, o nosso último cálculo aqui vai ser que 160 gramas de minério equivalem a 112 gramas de ferro, tá? Foi o que a gente calculou aqui agora, ó. De 160 gramas, nós temos 112. A cada, então, 16 toneladas, eu vou ter quantas toneladas de ferro? Loira, por que 16? Porque nós calculamos aqui, gente, ó, que X era igual a 16 toneladas de óxido de ferro. Então, eu vou calcular para esse valor que nós achamos aqui. 16 toneladas de minério de ferro, então, vai ser X. Multiplico o cruzado. 160 vezes X é igual a 16 vezes 112. Passa esse 160 para lá, então vai ficar 1.792, que é a multiplicação aqui do 16 vezes 112, e passa o 160 dividindo para baixo. Então, nós vamos ter 11,2 toneladas.